Oi, gente, tudo bem? Esse é o nosso trabalho de projetos de vida do quarto bimestre e a gente vai falar um pouquinho sobre a crise de representatividade política no Brasil. Então, a gente vai comentar um pouco sobre a eleição de 2022 para presidente e falar sobre a política no geral também. Falar em como que as pessoas estão se sentindo representadas, ou melhor, não estão se sentindo representadas. Então, vamos lá. A democracia começou na Grécia Antiga, de uma forma um pouco diferente. Naquela época, só filhos de pais atenienses e homens podiam votar. E algumas mudanças foram feitas durante muitos anos até a gente chegar como funciona a democracia hoje em dia. Vamos ver um pouquinho sobre como é a democracia no Brasil. Antes da gente saber sobre o que é a crise de representatividade em si, a gente tem que entender como que funciona a nossa democracia hoje. A nossa democracia hoje em dia, ela é chamada de uma democracia indireta ou representativa. Então a gente elege um candidato e ele sim que vai implementar, ele, né, e o STF, enfim, como é no Brasil aqui, que vão implementar as leis, etc. Então não é a gente que decide, mas a gente decide em quem votar e a partir disso as coisas são feitas. Um exemplo muito claro sobre a crise de representatividade que a gente está tendo agora são as manifestações que estão sendo feitas pelas pessoas que são opositoras ao atual candidato eleito, né? E esse movimento, essas manifestações estão tendo uma grande repercussão até internacionalmente. E isso é claramente devido a essa crise de representatividade muito forte que a gente tem hoje no nosso país. Então, apesar de vários outros fatores também, né, que levam essas pessoas a serem contra o atual candidato eleito, a gente tem também a diferença entre o atual candidato eleito e o atual presidente de 2 milhões de votos só. Então, assim, é uma população que a gente vê muito dividida. De acordo com o TSE, os dados foram só 2 milhões de votos de diferença. E a gente vê com uma população muito dividida e que claramente metade dessa população votou em um candidato porque não gosta do outro, e etc. E não porque realmente se identifica com esse presidente, com esse candidato que ela estava elegendo. Então, assim, as manifestações, o porquê das pessoas terem votado em um ou no outro, acredito eu que a maioria das pessoas, né, todo mundo conhece muita gente que votou em um ou no outro, exatamente por uma grande oposição ao outro candidato. Então, isso é realmente uma coisa muito grave, a gente realmente não tem essa representatividade, a gente não se identifica com nenhum dos nossos representantes, isso é muito preocupante. Essa sociedade também dividida e essa pouquíssima diferença de votos também é muito preocupante e as manifestações são um grande exemplo disso. Então, gente, o TSE divulgou os principais dados do primeiro turno das eleições e esses dados indicaram que tiveram mais de 31 milhões de abstenções. Isso corresponde a 20% do eleitorado. Foi a maior porcentagem desde 1998. De acordo com o site do TSE, nessas últimas eleições, no segundo turno, a gente teve 79,41% de votos válidos, enquanto a gente teve uma porcentagem de 20% de abstenção. Segundo o G1, juntos, o atual presidente e o presidente eleito tiveram 108.331.849 votos. E isso corresponde a 91,63% dos votos. Depois a gente foi no site do TSE e a gente contou os votos do atual presidente, do presidente eleito, e deu exatamente esse número. E a gente contou também os números dos votos dos outros candidatos. E, assim, todos os candidatos juntos, sem ser os candidatos que foram para o segundo turno, eles receberam 9.897.870 votos. Ou seja, eles receberam, todos eles juntos, menos do que os dois outros candidatos que foram para o segundo turno. Então, isso só mostra e comprova a polarização e, assim, como que as eleições de 2022 foram extremamente polarizadas. Um ponto importante também a ser ressaltado é que a falha na educação faz com que as pessoas não entendam e interpretem errado o que os candidatos têm a oferecer. Foi isso, gente. Obrigada por assistirem e espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre a crise de representatividade no Brasil político.